Nós tivemos esta noite, aleluia, pela primeira vez que vocês estão aqui, dentro de um ano, a gente vai ler, aleluia, falar de um estudo, aleluia, de ensino, aleluia, com respeito, o que devemos e o que as mulheres e os homens devem fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, louvado é o nome do Senhor nosso Deus, nós iremos, aleluia, adentrar, aleluia, sobre a história, aleluia, em que leva, aleluia, ao saber. Amém, irmão? Amém. Ao saber. No livro de Tito, Tito é depois de Timóteo. Amém, irmão? Amém. O livro de Tito, ele é depois de Timóteo. Vamos ler ele agora. A leitura já é a parte final. Amém? Amém. Glória a Deus. Que vai terminar de acordo com o que lá está escrito. Aí diz Tito capítulo 2. Quem está com a Bíblia aberta no livro de Tito? Quando falar o livro, vocês por gentileza acompanhem. Porque existem muitos falsos ensinadores, falsos professores, falsos mestres, falsos pastores, falsos crentes, falsos tudo. Amém? Amém. Então não vamos engolir com o seu, se Deus tem aqui como maná do céu. Maná celestial. Amém? Tito capítulo 2. Tito depois de Timóteo. Coríntios, aí Timóteo, vai. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. O que é que diz? Veja bem. O texto do capítulo 2 de Tito. Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. De novo outra pessoa. Outra pessoa. Tito capítulo 2. Está difícil. Quem achou? Quem achou? O Tito. O Tito é o livro, tá certo? Capítulo 2 e o texto que está acima do capítulo 2. O que é que está escrito? Os deveres das várias classes de pessoas crentes. Está vendo? Várias classes, não é todo. É uma diversidade. O meu já é instrução. Entendeu? É o significado mesmo. É a mesma coisa. Entendeu? Instrução para Diversidade, quer dizer, amém? Diversidade. pessoas crentes. Mas o contexto, o conteúdo, para resumir o texto, diz assim: tu, porém, veja o conselho, viu? Tu, porém, para o que convém a sã doutrina, quer dizer, santa doutrina. Está escrito, não olhe para mim não. Amém? Amém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O Espírito Santo de Deus falou a Tito através de Paulo. Amém? Para que ele falasse sobre a palavra de Deus e falasse o que convém, não coisa fora do contexto. Amém? Amém. Para nós. Aí vamos seguir o versículo de número 2, diz o quê? Uma só pessoa. Moderados, respeitáveis, sensatos, sábios na fé, no amor e na perseverança. Amém? Na minha Bíblia diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na consciência daquilo que faz. Alguém lê aí o versículo 3? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Amém? Amém. Lê a minha Bíblia, diz assim: quanto às mulheres idosas, que quer dizer as mais velhas, semelhantemente, igual às mais novas, que sejam sérias
em seu proceder, quer dizer, procedimento, que muitos não são. Não caluniadora, é o que mais tem, é mentirosos. Não escravizadas a muito vinho, aqueles que bebem. Sejam mestres do bem, isso é, que ensine o bem sempre às pessoas. Outra pessoa lê o versículo 4. A fim de instruírem os jovens recém-casados a amarem ao marido e seus filhos. Vou repetir. A fim de instruírem ao jovem recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Alguém leu o versículo 5? Versículo 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Vou repetir. A ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosa, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Amém. Muito bem. Nós aqui já dá para entender que conselho é esse, né? Vamos para o primeiro versículo, que cai sobre, quem primeiro leu, no meu caso, a Paulo, a Timóteo, chegou a nós e a todos os ministérios de toda parte. Quando ele trata do versículo 1, que é uma parte, é uma linha que diz assim: tu, porém, é como que dissesse a Tito, tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. O que quer dizer isso? Para falar coisas indevidas, que não tem nada a ver. Aí ele diz a Tito o que é que ele deve falar para a igreja. Porque existiam muitas mulheres de todas as idades que não tinham controle, que não respeitavam os maridos, se achavam que era. E também muitos maridos, né, como é no dia de hoje, não mudou. Aí ele dá este exemplo para que passe para a igreja. Isso daqui é para as pessoas que são, chamando crente, como diz aqui no final da palavra. Quanto aos homens idosos, está falando dos velhos feito eu, que seja temperantes, veja bem, respeitado, que quer dizer, ou seja, não perca o equilíbrio na temperança, respeitado, que não seja adiantado e expelido, sensatos, que sabe que diz que é controle, sadio na fé, que eleve outros também a Cristo através da fé. Amém? Amém. Pela graça sois salvos e pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. No amor e na consciência. Amém? No nosso pensamento. Este amor aqui não está falando de um amor pessoal, não. É um amor como de um pai para com os seus filhos. Porque quem lidera como uma professora ou professor, ele representa pai e mãe daquelas crianças. Amém? Amém. Como que rege qualquer coisa, o presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores, dos governadores, dos presidentes, eles estão sempre acima e devem ser respeitados. Agora, tratando para com que diz o versículo, glória a Deus, versículo 3: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. O que a gente mais vê é mulheres idosas anarcas, com gritaria, com canalismo, falta de pudor. O que é que seus filhos vão aprender? É ser desrespeitoso, fora do controle, desobediente, só fala gritando. Quando o pai e a mãe falam, ele grita com os pais e a mãe, porque ele aprendeu dos pais. O exemplo não está só no nosso filho, o exemplo começa na nossa casa. Amém? Amém.
glória seja dado o nome do Senhor nosso Deus. E assim sendo, não podemos falar do vinho que nós aqui não bebemos. A fim de instruir, que quer dizer ensinar ao jovem, vai lá, a seres, aleluia, recém-casados, a amares ao marido e a seu filho. Está falando para que a mulher ame o seu marido e ame seus filhos, não despreze nenhum nem outro. Tem o autocontrole da administração do lar. E muitas das vezes, ela por ter uma, digamos assim, o esposo não está presente, ela tem o dever de resolver algumas coisas, não todas. Não é assim? Porque tem situação que ela não pode passar na frente do marido, porque vai procurar um problema para o seu esposo. E ela sendo aquela mulher que fala lá em Provérbios capítulo de número 14, veja aí o que é que diz, qualquer pessoa rápido no capítulo aí. Provérbios 14, versículo 1. Agora quem achou, vale alto A meu ouvido. mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Outra pessoa. Eu quero escutar. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a sua menina erguerá com as suas mãos. Veja bem, a sábia ela vai colocar tudo no lugar, tudo direitinho, e aí insertar as loucas, as desequilibradas, ela vai criar um vendaval e vai destruir o próprio casamento, separar os filhos, a vida dela vai virar um temporal. Uma coisa, irmão, que nós não precisamos ver, nem devemos ver, é os defeitos dos outros. Porque quando eu faço assim para a senhora, tem Deus dizendo lá de cima do céu, olha, eu estou te vendo aqui como Pai, como Filho e Espírito Santo, escapa de mim. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz o que? Quem é que sabe? Senhora? Mateus 7, 1. Tira a trave dos teus olhos para poder tirar o largueiro que está nos olhos do teu irmão. Olha aí. Como eu posso tirar o defeito dos outros se eu tenho um? Ou mais do que um? Meu defeito dos outros é muito fácil, irmão. Agora no dever é olhar para mim, para o meu defeito, para o da minha família. Amém? Amém. O microfone está batendo para ele. Minha filha falou para você, ela que é mais nova. Pronto, e essa está bom, para ela. Eu não faço parte do microfone, não, porque a minha pé. Entendeu? Então, acontece muito hoje. Aleluia, a pessoa às vezes nem sabe de uma verdade. É uma conversa que alguém soltou no ar. Aí você vai passando, escuta um pedacinho. Aí quando chega na próxima vizinha, ou na próxima colega, ou no próximo colega, usa da insabiência, da falta de pudor, de sabedoria, de entendimento. Vai ser, fulana estava dizendo que a outra deixou o marido, que arrumou outro, e não sei o quê. Aí faz um fuzueiro terrível. Entendeu, meu filho? Faz um fuzueiro terrível. E são aquelas pessoas que tanto destrói a vida dele próprio, como a do outro. Porque a casa do meu vizinho interessa a ele, não é a mim não. A vida da irmã Inês interessa a ela, não é a minha esposa. A vida das senhoras pertence às senhoras e seus esposos. A vida da minha neta importa ao pai dela. E a mim, se ele estiver presente, e me der autonomia para tal. E nem tudo eu posso fazer, nem eu. Porque ela é solteira. Tá certo? Mas tem o domínio dos pais. Em seguida vem o versículo de número que fala sobre os filhos e aos seus filhos, né? Versículo 5.
também a seres sensatas, sábias, inteligentes, honestas, aquela que compra e paga, que fala a verdade, boas donas de casa, bondosa, amém? Não é obrigado a dar tudo que tem, não. É fazer algo por alguém. Isso é usar de bondade, que significa misericórdia. Amém? Glória a Deus. Bondosa, sujeita ao seu marido ou esposo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Foi o que aconteceu com o homem de Deus, um homem que já tinha reinado em Jerusalém, e Deus manda ele para Samaria, porque ele era um homem que andava na presença de Deus. Acabe. Amém? Amém. E Acabe, ele vai para lá. Ele já era casado, mas ele procurou abrir brecha, às vezes até um sorriso meigo, amém? Pode chamar a atenção de alguém, e o pensamento diabólico sujo já vai dizer para o outro assim: fulano está cuidado, secando isso olhar um do outro, não é? É assim ou não é? É assim ou não é? A gente tem até que vigiar com essas coisas. Amém? Amém. E vigiar. E aqui o rei Acabe, ele não vigiou. Ele era um homem que servia a Deus. Era um homem que Deus escolheu, porque tinha aquele que é chamado por Deus. E tinha aquele que é chamado pelo homem. Ou ele ou ela. Amém? Amém. Eu gostei da irmã, porque a irmã fala bem, prega bem, então a irmã vai dirigir a obra. Eu gostei do irmão, porque o irmão é um bom pregador, conhece bem a Bíblia, tem uma intelectualidade da Bíblia, digamos assim, de um verbo liberal. Eu vou botar ele no presbítero. Não é assim não. Aqui está escrito que eu fui pedir a Deus direção para colocar dirigentes na área que eu estava. Sabe qual foi a palavra de Deus? Deus disse assim: pega lápis e papel e escreve o que eu vou te dizer. De madrugada orando paulista. E eu, no pé da cama lá dormindo, eu lá tinha uma banquinha lá que tinha Bíblia, tinha tudo. Aí eu peguei o caderno lá, chorando, a lágrima caindo, ele escreve aí para tu não te esquecer. Está aqui na capa dessa lápis, eu escrevi aqui. Não tire e nem bote ninguém sem que eu mande. Eu posso lhe agradar, mas não posso agradar ela. Amém? Amém. É por isso que existe as contendas dentro dos ministérios. Quando nós pensamos aqui, ó, bem claro, aleluia, quando aqui falou em Tito capítulo 2, a primeira palavra que diz assim: tu, porém, para o que convém a sã doutrina, os deveres, veja bem, os deveres das várias, quer dizer, não é de uma, de várias classes de pessoas crentes. Cada um tem um costume. O apóstolo Paulo também ele disse que muitos são os ministérios, mas o Senhor Deus é o Senhor de todos. Então Deus é o Senhor que escolheu Acabe. Não foi Acabe que escolheu a Deus. Como Jesus disse aos discípulos: não fossem vós que me escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós. João capítulo 15, versículo 16. Aí às vezes a pessoa diz assim: ó, eu sou muito bonzinho porque Deus me escolheu. Não, foi pela misericórdia, através da graça, Ele nos concedeu a liberdade de fé. E seguimos regidos pela fé. Este homem era um homem que tinha fé em Deus. Não existia o Emanuel, o Deus entre nós, não existia. Era Deus e ele. Amém? Amém. E ali Deus falou com ele no coração, na mente, não mandou profeta. E determinou o que ele ia fazer. Aos profetas ele fez saber a Elias que iria, aleluia, um homem por ele escolhido
Ele sendo profeta, ele tinha que tomar conhecimento, que era o porta-voz de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Eu vou ler o versículo de número 29, que diz assim: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel. Veja lá, o primeiro reinado dele, no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel, em Samaria. Aleluia. Em Samaria, 22 anos. Amém? Amém. Ele primeiro reinou lá, 22 anos, e foi mandado para Samaria. Quando Deus tira alguém de um lugar e bota para outro lugar, é como que tivesse acontecido isso aqui. Deus escolheu, Deus mandou. E agora? Nem tudo pode nos agradar, nem tudo. Às vezes até as nossas vestes, elas não nos agradam. A gente veste tudo por dia, não é assim? Até na loja, na hora da... Por isso que existe já o lugar de escolha. Tem um espelho, né? Onde você se vira para lá e para cá, né? Deus não precisa de espelho. Ele só quer que nós sejamos espelho. Que se espelhe nele. E Acabe era este homem que Deus viu nele um bom rei. Mas eu vou mandar você dizer uma palavra que nós todos somos. Diga, eu não sou como Acabe, mas sou desobediente. Amém. Porque é a confirmação de que nós estamos dele. Que não existe justo. Mas aquele homem justo aqui nós vamos encontrar mais adiante dizendo: fez, veja bem, versículo 30, fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha aí, não era um homem que agradou a Deus? Aleluia. Mas quando ele se achou, fora de Israel, que foi para Samaria, ele se achou que podia fazer o que ele queria. Não é assim não, porque ele tem controle, tem dono. Temos cabresto. Aleluia. E temos que obedecer ao grito do Senhor, ao brado do Senhor. Não é querer fazer o que a gente quer, não. Mas o que é que aconteceu? Foi que ele fez de errado. Muito bem. Versículo de número 31 diz assim: como se for a coisa, veja, presta atenção, leia e acompanhe, para não dizer que eu estou inventando. Como se for a coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, diga misericórdia, filha de Edipael, rei dos Sidonitas, aleluia, levantou um altar a Baal. Olha aí, já começou aí o erro. Por que levantou esse altar a Baal? Porque a mulher é adoradora de imagem, e Baal é o Deus das imagens. E ela começou o juízo dele, e ele caiu na armadilha da mulher da Jezabel. Quando alguém disser assim, fulana de tal, é uma Jezabel, vou dizer como uma que dali é uma casa, está dizendo, é mandado pela mulher. E se a mulher for chamada de Jezabel, ela é chamada de prostituta, veja bem, porque ela aqui se prostituiu contra Deus e levou o marido à prostituição. E além do mais, adiante vai falar que ela se prostituía até com os sacerdotes que ela mesma escolheu. Aí Deus se ira. A irmã de Elias conferia a eles. Mas não aceitaram a palavra. Por quê? Ele estava na desobediência. Diga misericórdia. Versículo de número 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, quer dizer, onde tinha lá o lugar de adoração
Samaria não existia, mas ele edificou. A pedido da mulher. Mas era uma capelinha, para a gente botar lá, santinês. Amém? Tem que levar a vida acima. Não pode estar querendo brigar com ninguém, não. Entendeu? Se alguém gritar no seu ouvido, desliga o telefone. Está fora do controle, crame no sangue de Jesus. Eu faço assim. Eu vou ter um limite. Todo mundo tem limite. O mar tem limite, o rio tem limite, você tem limite. O corpo tem limite. Tudo tem limite. Não cabe dois numa cadeira dela. A não ser no corpo do outro. Amém? Amém? Muito bem. Versículo 33. Também Acabe fez um poste ídolo. Um poste com uma imagem alta. Amém? Para quê? Aleluia, glória a Deus. De madeira. Aleluia. Que recomendou, mas, aleluia, abominação para, aleluia, irritar. Olha lá a palavra, irritar. Aleluia. Ao Senhor Deus de Israel. Deus, a palavra se irritar aqui é Deus, irou-se. Amém? Cirou-se com aquele homem que ele colocou ali para manter a palavra dele. Amém, irmão? Amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Espera que hora eu sou orar. Entendeu? Dona Estela, vai agora. Não, tem que ler para subir, para dormir não. Ele cochilou, morre. Aí acontece que aquilo dali Deus se irritou. Poxa, que palavra é essa? Você sabia que tem uma Bíblia aí? Eu já usei dela. Eu vou comprar outra. Talvez eu compre outra. Eu estou conversando muito aí meio viajante, né? E só Deus mesmo. Que fala a língua, nosso dialeto. Ninguém se trabalha. Eu tinha uma mais um diácono e um carro me deu uma bicicleta novinha pela Bíblia. Não que nem conversa. Eu vou levar a Bíblia essa senhor. Olhei para alguém, porque a Bíblia era muito boa de estudo. E ela fala o nosso popular, nosso dialeto. Aquilo que eu disse para você, cachorro é cachorro, gato é gato. Lá também vai dizer a mesma coisa, cachorro e gato. Amém? Quando diz assim essa palavra, glória seja dada no nome do Senhor, aleluia, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, desde de quem? De Acabe, ninguém tinha feito aquilo dali, irmão. Versículo de número 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, cidade, formou a cidade de Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, veja bem, morreu. Porque ele fez a cidade com os idólatras. E Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Subsidiando a Bíblia para vocês, que significa dar ajuda para a interpretação, diz assim: o nome, aleluia, da princesa, aleluia, Finécia, chamava-se Jerobel. Poderia significar onde está o princípio, a interrogação, que não fala. Isto é Boal, o Baal, ou melhor, o príncipe. Existe ao contratar matrimônio com Acabe. Veja bem, os pais foi quem se interessaram a pedido dela. Jezabel chegou a Samaria, ela não era de lá, era de Betel, com a sua religião. Agora vamos dar uma pausa. Por que é que uma igreja séria, um ministério sério, que não existe, né? Mas aquele que é muito rígido, não permite. Eu vou tocar num assunto aqui que vai atingir ela aqui, a irmã. Atingir não direto, não é de mal não, é só para ela sentir. Amém? Porque é que, por exemplo,
Essa jovem, ela está aqui conosco aqui, ela só vai sair daqui, eu tenho certeza, depois de casar. Então, o meu querer era que tivesse aqui jovens, né? Homens de respeito, que se honrassem, não é para valorizar a calça, não, que mulher também veste calça. Foi dizer, não, deixa eu falar. Tá certo? Mas que fosse de honra, irmão. E ela se casasse com ele, e ele fizesse parte da igreja, ele ia me ajudar. E ela também, como ajuda, pouco ela acha que está fazendo nada, está fazendo muita coisa ali. Só Deus tinha recompensa para ela. Então os ministérios de logo, na reunião dos jovens, que as jovens e os jovens procurem jovens e jovens, meninas e meninos, para que sejam todos daquela dominação. Por quê? Está com a senhora. Mãe, eu não falo do nome para não sair na gravação. Veja bem, tem uma filha, uma linda filha, permita falar a verdade, eu digo uma linda filha, bela filha. É noiva, ou namora um rapaz de uma dominação que é rígida. E eles lá são contra esse tipo de casamento. Amém? Aí diz assim, não, mas ela é crente. É claro, você viu que lá a palavra está dizendo que todos os crentes, de variedades de crentes, a palavra fala. Amém? Então ela é questionada, já foi muitas vezes. E o que é que acontece? Quando eles dois se casaram, olha, colocaram quem está aqui presente, quando os dois se casarem mesmo, se ajudarem para a sua casa, um vai querer levar o outro para a sua dominação. E se não tiver de acordo os dois, dirá como dirá e agiu. Tem que andarem de acordo. Os dois. Amém? Amém. Analisa ela puxar ele para o pé do padre. E agora? Ou para o ministério da igreja que ela faça parte. Ele não vai querer ir por causa do costume. Por isso está falando ali sobre diversidade de cristãos, de crentes. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo mesmo? Muito bem. Lá ele não vai aceitar nada de enfeite. Para chegar, fica. Mas para se tornar, descer as águas, receber cartão de membro, tem que tirar tudo. E se for descoberto, a pessoa é disciplinada. Tomar o cartão e retirada da mesa da ceia. Pode fazer parte. Se fizer parte do outro, também é tirada. Eu faço isso porque, eu falo isso porque fiz parte das duas dominações mais fortes que tiveram. A Assembleia de Deus de Recife e a Assembleia de Deus Abreu e Lima, não tem outra não. Só essas duas mesmo. Em termos de rigidez, tem muitas aí, que o cavaleiro está fumando droga, cachimbo, cigarro, bêbado, de todo jeito. E é bem-vindo, quando põe do suco de uva, que não é nem uva. Que não é nem o vinho de verdade. Amém, irmãos? Aí diz assim, ó, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sobre o matrimônio com Acabe, Jezabel chegou a Samaria com a sua religião e os seus profetas, ela levou o povo dela. Isso é um esboço bíblico, viu? Aleluia, glória a Deus. Seu profeta, que está escrito no capítulo de número 18 deste livro que nós estamos lendo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, fala sobre esse profeta. Fato, aleluia, bastante, aleluia, frequente naquela época, mas hoje as coisas mudaram, mas Deus não, Deus continua mesmo. Amém? Amém. Aleluia! Também no capítulo 11, versículo de 1 a 5, fala sobre a mesma palavra. Depois, aleluia, empreendeu, quer dizer, decretou uma verdade cruzada com um objetivo, aleluia, de conquistar Israel. Veja bem, ela queria também levar Israel à prostituição. Veja bem, que mente maligno, podre, suja. Já tinha destruído o homem de Deus, queria voltar para Israel para destruir os israelitas. As princesas, a menina, as filhas dos olhos de Deus. A invencível, não tem guerra dentro não. E Deus disse que tem
os seus cavalos e cavaleiros para enviar a batalha, mas Israel não será destruído. Sofrerá a perda, baixa. Amém? Glória. Aleluia. Mesma coisa estamos conosco e servimos ao Senhor. Vou prosseguir. Para de modo, aleluia, figurado. Isso é no sentido figurativo do esboço. Uma falsa profetisa ela era. E agora? Ela era uma falsa profetisa, que falava para o rei como que fosse Deus que tivesse mandado falar. E o rei também acreditava. Né? Tudo que mandava ele fazer, ele fazia porque ela mandava. Aí começou dominando ele. Pouco mais ele não tinha mais a unção, não tinha a graça, não tinha a palavra, não falava mais sobre Deus, mas sobre os deuses. Amém? Me lembrei agora daquele negócio. Só a pessoa que está aqui que está vindo. Daquela mensagem. Se lembra? Não provém de Deus, agora é uma verdade. O que o indivíduo falou com respeito a isso aqui. Amém? Muito bem. Ela procurou enganar e enganava os cristãos daquela época, que não tinha era crente, com os seus ensinamentos, citados em Apocalipse 2:20. Quem pode ler? Apocalipse 2:20. Quem era esse povo? Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Essa é uma das igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A carta escrita à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, Olha. que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Está vendo? Que é a comprovação da palavra? Isso é chamado de subsídio, resposta, esboço, para a gente entender o que está falando. Quando Deus chega a esta igreja, ali na Ásia, ela foi entregue a Pérgamo. Aleluia, no versículo 16 diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, aleluia, sem demora, e contra eles pelejarei, aleluia, com espada, aleluia, na minha boca. Isso quer dizer, Deus ferirá com a própria palavra. Versículo 17 ainda do mesmo, capítulo 2, aleluia, de Apocalipse. Quem tem ouvido, olha, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor lhe darei, aleluia, do maná espiritual, aleluia, aleluia. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, aleluia, e sobre ela, esta pedrinha, aleluia, escrito um nome. Amém? Amém. Todo Israel receberá, se não se prostituir. Todo mundo, aleluia, que diz assim: eu sou crente, eu creio pela fé em Jesus que vou morar no céu. Mas se embriagasse através desses conceitos que tem por aí, aleluia, vai terminar no inferno, irmão. Só tem dois caminhos. Um que leva ao céu e outro ao inferno. Não existe três, não, é dois. Quando Deus falou assim: escolhe, pois hoje a vida ou a morte, Ele está dizendo a vida é eterna ou a morte é eterna. Dois caminhos. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu ser comigo. Amém? Amém. Bem, agora vamos ver quem eram essas criaturas. Porque às vezes a pessoa fala, aleluia, glória a Deus. E no esboço, irmão, aleluia, subsidiário vai falar sobre Acabe primeiro, para depois falar sobre Jezabel.
Primeiro para os homens, para depois para as mulheres. Amém? Muito bem, a palavra Acabe significa irmão do pai. É o verbo comparativo. Amém? Glória a Deus, irmão do pai. Primeiro, aleluia. Sétimo rei de Israel, veja bem, que reinou 22 anos nas épocas dos anos 874 a 853 antes de Cristo. Não é do anticristo, não é de antes de Cristo vir ao mundo. Jesus veio no ano 6. Depois de Uri, seu pai, Jezabel, sua mulher, levou o povo a adorar ídolos, imagens. Deus mandou o profeta Elias falar contra ele, em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo 28, aleluia, e capítulo 22, e verso 40. Ele foi chamado a atenção. Amém? Aí muitas vezes você chega numa dominação, ou numa congregação como essa, pequenininha, mas é pouca gente, não tem ninguém. Tem gente que chega aí, para, desce do carro, olha assim, tem 3, 4 pessoas. Porque é o que ele quer? Movimento imaturo. Quer ver a Jezabel rodando aqui? Ele não vem para ouvir a palavra, não. Quer ver a Jezabel rodando assim, olha, e mostrando a curva acima da perna. Mas é verdade. É verdade. Uma coisa que eu chamar vocês aqui agora, mesmo atenção. Você sabe por que é que nas igrejas grandes, como Recife, por exemplo, aqui em Lima, muitas das igrejas tem aquele banco de madeira e na frente tem uma tábua? Você sabe para que é aquela tábua? Só o banco da frente tem aquela tábua na frente dele. A pessoa se senta e aqui, ó, tem uma tábua. É para quem estiver aqui, olha, que a carne reina, não veja nada. Porque tem pessoa que se esquece, né? Que hoje é sábado. Não é assim não? Se esquece que hoje é sábado, né? Aí pensa que é quinta. Entendeu? Aí se esquece da vida, como está cochilando. E quem está aqui, olha, num lugar como aquele, como esse ou qualquer outro, tem os carnais. E se o camarada for lá e reclamar como eu fui, reclamar a mãe de 2 jovens, sabe o que foi que eu lembrei? O pastor mandou ele falar com a mãe da jovem. Ele estava lá, mostra aí a etiqueta da roupa pequena, né? Aquela roupa menor. Aparecendo, ninguém via nada, porque não vê mesmo não. Só que foi um negócio muito. Bota aí para tirar o couro, aí consegue ver alguma coisa, mas não vê. Não é assim mesmo, mano? Aí eu fui falar com a irmã. Ela conversa comigo. Aí que a mãe dela sabe qual foi a resposta? Na época eu era presbítero. Presbítero Roberto. Se o senhor não gosta do problema assim. Mesmo assim, ela era liberal. A mãe era dirigente da campanha evangelizadora. A mãe assim, a filha. Veja bem, ao final da resposta. O que é bonito e bom é para se mostrar. Eu disse, mas a senhora mostra ao seu esposo, o se entrega a vida como prostituta não. E nem ensina vocês, a sua filha, a prostituição. Voltei para o culto, no vídeo do pastor. Quando foi na outra semana, ele mudou para orar. Tirou ela e as 2 filhas tiraram do banco. Ficaram no banco. Por quê? Não aceitaram a correção. Quando Deus fala com alguém para advertir. Quer dizer, como um camarada que estivesse ali, que fosse esqueridinho, aquela não era assim, era mais arrumada, era mais arrumada, a carroceria estava mais arrumada, né? Os pneus tudo novinho, né? Tudo no auge. Porque deve ter uma média de uns 20 anos quando isso aí aconteceu. E quando das vezes, irmão, um homem aqui atrás, ou aí, ele não é tentado. Você lembra da história do Zaco? Eu comparei com ela. Ninguém sabe. Lá debaixo dos panos, nas profundezas das águas, na loca da pedra, como Elias estava,
Mas papai lá do céu vê tudo, amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre o que é Jezabel. E falar do pecado, né? Porque foi que ele se tornou pecador, né? Um homem que perdeu o equilíbrio, a moral. Porque não é ter uma mulher dar conselho ao marido, não, é o dever. Para sentar os dois, conversar, vamos fazer tal coisa, o que é que tu acha? O homem ou a mulher pode dar o começo. Mas que não tenha, não fique um detrito entre eles, mas concordem. Amém? Os dois, porque diz a palavra assim, se dois concordarem aqui na terra, lá no céu também, ele e meu Pai assinará. Amém? A mulher chega com o marido e você vai vestir essa roupa, eu não quero não. Não, você vai com essa. Aí eu quero comer um bifezinho mal passado. Vai comer galinha. Aí como é todo mundo, é barriga. Que não manda, no desejo dele não pode se cumprir. E se caso for o ato sexual? Como é que fica? O desejo do homem é igual da mulher, só que não são todos no mesmo momento, não, do querido. Tá certo? Mas a mulher sábia, ela servirá um banquete como que estivesse no banquete. Amém? De acordo com a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo de 1 a 4. Leia aí, irmãos. A senhora mesmo. Não espera, né, senhora? A mais branquinha que é a senhora. Vamos lá, vamos para terminar. Leão, pastor. Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 4. Hebreus. Para depois a gente saber quem é Jezabel. Amém? E fala de um, falar de outro, por quê? Hebreus capítulo 13, 13. versículo de 1 a 4. Estamos sabendo do versículo 4. 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Aquilo que não é de acordo. Porque Deus deixou um órgão para outro órgão. Não foram todos os órgãos. Para a mesma função. Está entendendo agora? O que dizia essa palavra? Então, o marido tem um desejo, mas a mulher não está querendo. Existe um negócio de enxaqueca. A mulher sabe, é o seguinte, é que está nesse 10 minutos, acabou, passou. Aí depois os dois estão querendo, aí o prazer totalmente fechado. Mas tem que usar, ó, inteligente, usar o homem, é o contrário, cara. Se ela quiser e ele não tiver, o cartucho está na cartucheira, pode levar o contrário de dinheiro, tu sai do homem, você já homem, está errado, aí está errado, está aprendendo os vínculos de Jezabel. Amém, irmão? Amém. Tem que saber considerar o dever do outro, o querer do outro, a vontade do outro, o desejo do outro. Tem que saber entender isso. Amém? Amém. Para não se tornar uma Jezabel da vida. Escandalizar. Aí assim é. Você vai ver, quando diz assim, ele vai entender o quê? O diabo vai entrar aqui na cabeça dele. Vai arrumar outro, é? Matar outro. Muito é bom e pular. Veja a piada. Amém? Muito bem, falando de Jezabel, glória a Deus. É pequeno o tempo. Fala em diversos livros, mas não livro. Amém? Jezabel significa sem marido. Veja bem, ela não arrumou marido? É muito marido, sim. Sem marido ela não tem. Não tem, é tranquilo. Entendeu? Não tem marido. Não vou dizer quem ligado, não tem marido. Mas não falta, não. Não tem marido. Mas não falta. Não tinha muito. Escute bem. Sem marido. Interrogação. Sem nobreza. Olha lá. Ela decaiu-se. Sem nobreza. Não era rainha? Antes princesa? Mas não era pobre. E agora? Glória a Deus. Filha de
Etibal, rei de Sidom. Acabe se casou com ela e dela teve um filho chamado Jorão. Está em 1 Reis, onde nós temos ali a leitura, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Nós já falamos sobre isso daí. Aí vai repetir isso no segundo livro, capítulo 3, versículo 1 e capítulo 9, versículo 22. Promoveu, veja bem, o culto, promoveu, preparou o culto a Baal, ela. Glória a Deus. Matou, aleluia, os profetas de Jeová e obrigou a Elias a fugir para não morrer. Será que a mulher era boa aqui? Tomou, aleluia, a vinha de Nabote. É o pobre homem que tinha a herança dos pais, e que era próximo do palácio dela. Ela botou o olho e colocou na cabeça do marido para tomar e lá comprar. Mas ele disse, não, eu não dou, eu não vendo. Tem até o moinho que fizeram. Eu não dou, eu não vendo. Foi disso. Aí, na porta, foi disse, meu rei, eu amo a palavra mais amada, o Senhor e a rainha, mas eu não vendo, não troco, não vou, porque era o Senhor dos pais. Aí eu vou por Cristo, porque eu cumpri o mandamento da mulher. A mulher é terrível, irmão. Entendeu? Aí ele volta cá para baixo. Vamos ver o que acontece? Glória a Deus, Jesus, mundo de Deus. Aleluia. Promoveu o culto a Baal, os profetas de Jeová, aleluia, e obrigou Elias a fugir. Daí então, tomou a vinha de Nabote de outras pioneiras. Tentou até tomar. Agora me lembrei da palavra que eu ouvi, está gravada aí em alguns celulares, quando, aleluia, uma dessas Jezabel, ela chega aqui na porta da congregação, que chama, não diretamente pelo nome, mas de irmão, sai! Está bem nítido. Irmão, sai! É esse tipo de Jezabel. Essa pessoa tem o espírito de Jezabel. Que quer que o homem que prega ou a mulher que prega a palavra de Deus se sente incomodado. E eu tenho que mudar o quadro. Eu quero um tambor. Para ela adorar aos deuses dela, aos demônios dela. Mas a mão de Deus era pesada. E aí daquele que estivesse debaixo da mão de Deus, quando ele se ira, irmão. Ai daquele. Não deixa. Eu sei que vocês já estão querendo ir embora, mas vou pedir que vocês leiam aí, no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. O que foi que Deus disse a mim, para onde é que eu ia, o que é que eu ia encontrar, e se não tem se cumprido? Êxodo 23, versículo 22 ao 20, do 20 ao 23, vai do 20 ao 23. 23, versículo 20 ao 23. Vai falar só dos deuses, os adoradores de Baal, das imagens. Não acharam ainda? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Amém? Amém. E ele o destruirá, aquele que mexeu, porque foi ele que botou. Eu não estou aqui porque comprei para estar comigo. Por mim já tinha saído daqui antes tanto de morar, quando eu sou da frente. Mas Deus já tinha me recomendado. Usou uma engana
aleluia, que veio de Fortaleza, passou lá em casa. Eu não tinha nem vendido a casa ainda, e entregou essa mensagem. E Deus me mostrou, meu dona, como se eu estivesse sobre os pés de uma águia grande. E Deus me mostrou isso aqui tudinho. E dizendo que eu não moraria da pista para lá, nem para lá, nem para lá. Só nesta área. E aqui faria o que está, foi lido aí, você leu aí. Amém? Amém. Esse aí, veja bem, se levantarão contra, mas eu, aleluia, glória a Deus, Deus toma providência, irmão. Amém. Amém. Não precisa nem pedir a ele já está dizendo. Aquele que se levantar contra ti, ele irei